A paz do Senhor Jesus, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex, que apresenta o cafezinho. Hoje nós vamos, meus irmãos, fazer o segundo estudo, segundo áudio sobre o estudo chamado Galeria dos Heróis, Já já vamos falar um pouquinho mais sobre esses heróis tão importantes, Bom, é óbvio que muitas das vezes, meus irmãos, se tornamos heróis para muitas pessoas, E às vezes também não queremos ser heróis para algumas pessoas, com medo de alguma retaliação, alguma coisa nesse tipo, nesse sentido. O ideal é você saber que Deus está sempre com você e também não vai deixar você perecer. Então o que você entende com isso? Eu tenho uma proteção, tenho um escudo que é o meu Senhor e assim eu posso ser alguém para alguém, posso ajudar alguém. Deu para entender? Pois bem, baseado, meus irmãos, em Hebreus capítulo 11, vamos lá, a gente já leu o versículo 1 ao 4, Lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 11, a gente já leu o versículo 1 ao 4, hoje nós estamos dando continuidade, Segundo áudio. Vamos ler o versículo 5, que diz assim, pela fé, olha o que diz aqui, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Bom, ele só foi trasladado porque ele agradou a Deus, É muito bom saber que o esposo se agrada da mulher e a mulher se agrada do marido. Os pais se agradam dos filhos e os filhos se agradam dos pais. Quando a gente agrada uma pessoa, ele tem um bel prazer de fazer alguma coisa por nós também. Assim, Deus fez uma coisa muito boa para Enoque. Deus tirou ele dessa terra para que ele não conhecesse a morte. Deu para entender? Deus também pode fazer isso com você, na sua vida, na minha vida. Talvez você está aí agora sentado esperando uma resposta de Deus. E a única resposta que Deus pode dar para você é o seguinte: ei, se mova, faça alguma coisa. Agora, a gente só quer tudo de mão beijada, Para todo mundo somos anjinhos, somos santinhos. E às vezes, meus irmãos, a santidade, ela parece que as pessoas só enxergam por fora. Mas por dentro, nós não somos aquilo. O que Deus quer? Que a gente venha agradar a Deus. Porque se a gente agradar a Deus, alcançamos misericórdia. E quando a gente alcança misericórdia, a gente consegue de Deus maravilhas, Deus vai fazer por nós. A mesma coisa o próprio Senhor Jesus mesmo disse, Se um filho pede um pão para o pai, ele vai dar uma pedra? Não. Se ele pedir um peixe para o pai, ele vai dar uma serpente? Não. Aí Jesus falou, tá vendo? Vós sendo maus, fazem coisas boas para os vossos filhos, que de lá o vosso Pai que estás nos céus. Então, Jesus, quando ele se agrada por nós, ele faz algumas coisas boas por nós, mas depende de como estamos se comportando com ele. Vamos lá no versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Eu quero falar pausadamente esse versículo. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Então a gente falou no versículo 5 que Deus trasladou Enoque porque se agradou dele. Porque ele teve o quê? Fé. Então, o versículo 6 fala que a gente sem fé não tem como agradar a Deus. Temos que acreditar que ele existe, É necessário que a gente creia, para que assim a gente se aproxima dele, E ele é galardoador. Então quer dizer, quanto mais a gente acredita essas coisas, só de acreditar em Deus, já vamos receber galardões. Então, entenda isso. Veja o que está escrito no versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu. E para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo. E foi feito herdeiro da justiça, que é a segundo a fé. O que aconteceu com ele? Simples. Ele apenas creu, ele acreditou. Deus disse, Noé, construa uma arca. Quando Deus fala com você, quando Deus prepara você para alguma coisa, Deus te anuncia. O que você faz? Você vai e faz o que ele falou. Então Deus falou para ele que ele teve fé. E divinamente avisado das coisas que ainda iam acontecer, ele temeu. Teve fé, ele acreditou.
Tá entendendo? Quando Deus falou isso para ele, ele temeu e construiu a arca, porque ele não queria morrer no dilúvio. E aí com isso, depois que ele passou por toda essa situação, ele venceu aquela luta, né? Ele passou por aquilo, ele passou por aquilo, e aí ele venceu, ele conseguiu conquistar aquela vitória, né? Ele impediu com que a falta de crença, de fé, deixasse ele morrer. Então ele passou por aquilo, ele venceu. É o que está escrito aqui no versículo 7, ó. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Deu para compreender? Tudo isso aconteceu porque Deus assim o quis. Agora, meus irmãos, vamos para o versículo 8. Entenda o que ele diz no versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber herança, e saiu sem saber para onde iria. Imagina, Deus fala com ele, olha, arruma tuas coisas e vai. Para onde? Não, estou mandando você ir. Você iria? Lógico que não, você falaria, mas Senhor, só saio daqui com o endereço. Porque quando você entra num táxi, num Uber, ele só sai, ele só se movimenta quando você dá um endereço. Você vai para onde? Ah, eu vou para tal lugar. Legal. Ele já liga o GPS, ou se ele já conhece, ele já vai e te leva no destino. Agora, Deus não deu destino. Deus não falou aonde seria. Deus simplesmente disse, vá. E ele foi. Não é isso que está escrito? Pela fé. Ele acreditou. Sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde iria. Parece um versículo meio sem noção. Porque como é que pode sair para um lugar que ele vai receber uma bênção, uma herança, só que ele não sabe onde que é? Isso é fé, é acreditar que Deus estaria com ele, que Deus ajudaria ele. Olha só quanta coisa a gente perde quando nós descremos do Senhor, quando nós deixamos de acreditar. Meus irmãos, aprenda uma coisa, o Espírito Santo de Deus, ele quer nos abençoar, mas temos que acreditar, ele está nos preparando o lugar, mas a gente tem que acreditar. A mesma coisa que Deus falou com Abraão, com Enoque, com Noé, Deus também fala conosco, mas o que a gente faz? A gente não crê, meus irmãos. É aí que a gente perece. Achamos bonitos as maravilhas que Deus fez na vida deles, eles são os heróis da fé. Mas por que não acontece conosco? Porque a gente não crê. Então, esse estudo Heróis da Fé é para trazer você um entendimento de que pessoas acreditaram em coisas absurdas, porque o que nós lemos do versículo 8 é uma coisa absurda, não é? O que nós lemos do versículo 7 também é uma coisa absurda. Deus chega e fala para Noé, olha, vai vir chuva. Nunca havia chovido, nunca tinha caído água. E Deus fala que vai chover? Constrói uma arca, porque vai inundar. Que loucura é essa? Ele acreditou. Deus chega em Abraão e fala, arruma tuas coisas e vai. Por quê? Eu vou te dar uma herança. Aonde? Não interessa, vai. Não são coisas absurdas? São essas coisas que acontecem na nossa vida que deixamos de acreditar, meus irmãos. Quando Deus nos dá a chance de recebermos a vitória, a gente faz o quê? A gente nega. A gente não quer, meus irmãos. Então, fica de lição hoje para todos nós que esse estudo, a galeria dos heróis, só está faltando você para completar. Deu para entender? Só está faltando você. E quanto mais você se dedicar à sua fé a Deus, você alcança a sua vitória. Quanto mais você acreditar nas profecias de Deus, não daquelas falatórias, aquelas falácias que eles trazem e não se resolve nada, né? Deus tem muito por nós, Deus quer fazer muito por nós. Para isso, nós precisamos vencer a incredulidade, acreditar. Se Deus falou que você vai vencer, você vai vencer. Se Deus falou que você vai chegar, você vai chegar. Então não se preocupe, tá? Acredite, apenas acredite. Amém, meus amados irmãos?